Isso depende muito do que você está buscando. A abertura de caminhos, ela depende de uma série de fatores, né? Não adianta a gente pensar na abertura de caminhos como algo genérico, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Às vezes a pessoa está passando por uma situação onde o que fecha os caminhos dela são ciclos passados, são coisas mal resolvidas. Outras são medo do futuro. Às vezes o que fecha o caminho das pessoas pode ser uma ansiedade sobre as coisas que estão por vir. Algumas podem ser questões espirituais, outras podem ser questões físicas e assim vai, né? Então a gente precisa primeiro entender o que pode ser feito. Mas o que eu sempre aconselho para as pessoas é meditar para assim, entender o que é que está travando os caminhos e também, né, buscar ali, talvez fazer uns banhos, né, energéticos, banho de espada de Ogum, né, o banho de abre caminho, de elefante, de alecrim, são bons banhos para isso. Conversar com seus mentores, acender suas velas, isso tudo já garante para você meio caminho andado. É ótimo porque sempre me leva a falar para você, compre meu livro que você vai aprender. Né? Brincadeiras à parte, além disso ser uma verdade, ali a gente fala bastante sobre isso. Né? O culto orixá dentro de casa, né, ele é um culto particular, né, uma coisa muito íntima entre você e as divindades. O principal ponto que precisa se perceber nisso é que a principal atividade para você cultuar o orixá dentro de casa é a sua conversação com eles. Acordou, a primeira coisa que você faz é trocar uma ideia com seus orixás. Né? Vai dormir, agradece o dia, conversa com os orixás, isso é a melhor parte possível. No mais, os demais rituais você vai aprender ou no terreiro, ou estudando bastante, né? Eu aconselho que seja no terreiro para que você consiga ter a sua prática em casa, tá? Então, você ter a sua quartinha, saber fazer as comidas dos orixás, tudo isso é muito importante para que você saiba fazer o seu culto. E pode sim cultuar dentro de casa. Pode acender vela dentro de casa. Bom, para quem me acompanha, sabe que eu tenho uma postura totalmente contrária a essa ideia de dom, tá? Não existe dom. Existe estudo, esforço, né, inclinação, né, tudo que você estiver buscando você vai conseguir. Então, a melhor coisa para você ter no seu cartel de escolhas para acelerar as suas habilidades divinatórias é o estudo. Estudar é a melhor coisa possível para você fazer com que o seu campo energético, com que a sua habilidade mediúnica, tudo isso você consiga expandir, né? A meditação ajuda muito, porque a meditação faz com que você tenha outros reflexos, né? Com que você consiga, de fato, se concentrar mais, prestar atenção mais no seu eu interior, prestar atenção mais na sua intuitividade, tudo isso, tá? Então, estudo e meditação são obrigatórios para quem quer desenvolver em qualquer área da religiosidade. Excelente pergunta, tá? Esse conceito de bem e mal, ele vai depender muito da vertente que você está trabalhando. Quando a gente fala de magia, a gente está falando sobre a existência de uma prática dentro das religiosidades. A magia está presente em todas as religiões, tá? Desde o milagre dentro do catolicismo até mesmo os feitiços feitos dentro do voodoo, tá? Então a gente vai ter magia presente nisso. Já a bruxaria não é bem assim, a gente vai falar disso mais pra frente, aqui não dá porque é muito curtinho, né? Mas bem, o conceito de bem e mal vai depender da vertente que você está seguindo. Se eu sigo uma vertente mais voltada para o voodoo, por exemplo, o bem e mal depende de você, né? Quem você é, né? O que você acha que é ruim. Por exemplo, se uma pessoa invade minha casa para matar minha família ou me ameaça disso e eu faço um ritual, né, para essa pessoa morrer antes, eu sou uma pessoa ruim? Para algumas pessoas isso é ser ruim. Para algumas religiões isso não é permitido, né? Mas para o voodoo não tem problema nenhum. Então é um conceito muito particular. É importante a gente deixar claro que o nosso trabalho espiritual, quando a gente faz alguma coisa relacionada à caridade, tá? Que é opcional, principalmente para quem é de Umbanda, quem é kardecista tem a obrigação de ser caridoso, para Umbanda não, tá? Isso a gente vai falar mais para frente, é um tabu dentro da Umbanda, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas quem trabalha com a caridade, quem trabalha ajudando as pessoas, não pode trabalhar esperando gratidão, né? Você está ali fazendo um trabalho junto com uma entidade, junto com o seu conhecimento, e você se propôs aquilo, e você querer gratidão das pessoas talvez seja um pouco egocêntrico, né? Talvez seja para massagear seu ego. E nem sempre você vai receber isso. Às vezes porque a pessoa não se liga, né, em agradecer, ou então ela tem vergonha, ou simplesmente ela é mal agradecida. Então, você não tem que se preocupar com isso. Faz o teu trabalho, né, que a gratidão não vem dessas pessoas. A gratidão vem de você mesmo. Você precisa se sentir completo com o que você está fazendo. Você precisa ser grato por você mesmo. Então, isso é comum, tá? Isso é comum para todo mundo que trabalha com a espiritualidade em si, né? Inclusive, muitas coisas eu falo para as pessoas que tem que se cobrar sim, porque parece que as pessoas só sentem gratidão quando elas estão pagando, né? Muita coisa de graça, as pessoas às vezes nem têm fé naquilo que está acontecendo, né? Se cobra uma vela, se cobra uma divulgação, um aperto de mão, o que for, comprar um bolo de pote que você fez, não interessa, mas cobre, tá? Mas já aconteceu umas situações bem complicadas, né? Eu já orientei uma pessoa que hoje é mãe de santo, inclusive, né? Já me ofereci para fazer todos os rituais para ela ser a mãe de santo, né? Ensinei muita coisa para ela, principalmente de magia cigana, né? Inclusive provavelmente ela vai ver esse vídeo. E com o tempo ela se afastou, né? Nunca cobrei satisfação nenhuma disso, não prendo ninguém a isso. Mas uma vez eu fui perguntar como é que ela estava, né? E recebi uma mensagem da secretária dela falando que eu tinha que marcar hora para falar com ela. E assim, tem algumas curiosidades. Eu estou fazendo um vídeo de 50 fatos sobre mim, né, para falar um pouco sobre essas coisas, mas tem algumas coisas que são engraçadas. Tipo, na minha família só eu sou um bandista, tá? Na verdade, tem uma tia que é candomblessista, que entrou bem depois de eu já ter participado de um bando e tal, né? Tem algumas pessoas da minha família que acabaram simpatizando depois, né? Mas não por minha culpa, tá? Foi por procura deles mesmo. Mas a minha participação dentro da Umbanda, dentro da Macumba Carioca, dentro do Molocô, sempre foi algo meu, né? Autodidata em si. Não que eu não tivesse influência dos meus pais santos, mas santo, óbvio que tive, né? Mas sempre foi uma busca minha, né? Então, não tem nada da minha família que me influenciou para esse lado. Já na questão da bruxaria, sim, né? E no estudo de voodoo foi algo acadêmico, foi quando eu comecei a me interessar de uma forma mais científica sobre as religiões e assim. Na verdade, eu nem sei responder isso ao certo, sabe? Porque foi algo natural, sabe? Assim, depende do que você está falando, né? Porque eu acabo seguindo bastante vertentes. Mas, por exemplo, dentro da bruxaria, né? Eu tive a sorte de ter uma mãe maravilhosa que sempre me apresentou coisas novas. Então, minha mãe sempre apresentou muita coisa de fantasia, literatura fantástica para mim, né? Para o meu irmão também. E também sempre esteve envolvida com toda a questão do ocultismo em si, mais raso, mais superficial, né? Aquela coisa de mais acreditar em elementais, etc. Né? Bem superficial, nada aprofundado. Minha mãe não é uma bruxa experiente e tal, mas faz as mandingas dela, sempre fez, né? Mas sempre eclética, né? Nada religioso em si.
né? E na bruxaria foi por influência dela, com certeza. Né? Já na Umbanda foi algo natural. Eu decidi entrar uma vez, né, num terreiro, e desde que eu entrei nunca mais eu saí. Bom, é difícil responder isso porque eu acredito que com magia se pode tudo. Tá? Com rituais certos, feito da maneira certa, se consegue tudo. Né? Obviamente, tudo na medida do possível. Né? Vamos botar assim. Magia ela é relativa, né? Não é uma coisa, não é mágica, né? Não é estar de funcionar, existem muitas variáveis para dar certo ou não. Sobre a precificação das coisas, né? Se é caro, barato, eu não posso falar sobre isso. Porque o preço é de cada um, paga quem quer. Né? Então, obviamente, tem gente que faz absurdo, né? Tá aí as mães Michele da vida cobrando 70 mil, 80 mil, né? Essas coisas assim, por coisas que a gente sabe que é marmotagem. Tá? Mas é complicado a gente precificar, porque cabe a cada um colocar preço naquilo que acha melhor. Tem gente que fala que eu cobro muito barato em um jogo de tarô, por exemplo, de baralho, né? E pra mim tá bom. Né? Então, não vejo como precificar as coisas dos outros. Não só negaria, como nego e desaneguei. Né? Trabalhos para adoecer crianças, né? Filhos de casal separado, essas coisas que às vezes aparecem uma madrasta louca, um padrasto louco. Né? Coisas para matar bicho de estimação, para a pessoa perder bicho de estimação. Acredite, tem gente que procura isso. Tá? Não faço, de jeito nenhum, por dinheiro nenhum. Né? E também ajudar político safado a ganhar a eleição. Tá? Isso aí de jeito nenhum. Não tem como você pegar uma situação específica onde você precisa, né, deixar muito específico quais são os pontos que precisam ser tratados. Por exemplo, se eu vou fazer um adoçamento, quais são os pontos que eu quero que permaneça nesse casal? Quais são os pontos que eu quero que mude nesse casal? Cada casal vai ter um ponto diferente. Alguns casais perdem o amor porque são mais apáticos, outros porque são fervorosos demais, outros porque são ciumentos demais, outros porque não sentem ciúmes nenhum, né, se perde no próprio amor. Então, a gente precisa entender que quando a gente faz um coletivo, ele é o superficial. Né? Não que não funcione, mas ele não pode ser algo específico. Quando a gente faz um coletivo relacionado a amor próprio, por exemplo, a gente está trabalhando a pessoa e não um casal. A gente está trabalhando uma situação que é mais específica, que cabe para um coletivo. Agora, um ritual de adoçamento que seria um casal que necessita de outras atenções, não tem como fazer. Provavelmente nunca. Tá? Isso por quê? Adoçamentos, né, firmeza de amor, rituais que são voltados muito para umas situações específicas como emocional, né, não com rituais como, por exemplo, autoestima, né, abertura de caminhos amorosos, são coisas diferentes. Tá? Mas esses trabalhos, como o adoçamento, firmeza de amor, são muito específicos para situações específicas, não se faz coletivo. Né? Assim como não existe amarração coletiva. Tá? Isso tudo é golpe. Né? Mas por que não existe? Porque cada pessoa vai necessitar de uma questão específica. E quando a gente faz um adoçamento, quando a gente faz uma firmeza, né, quando a gente faz até mesmo uma amarração em si, tá? Esses trabalhos eles são muito específicos, né, para situações que, por exemplo, uma pessoa que está precisando voltar com um namorado porque eles terminaram, simplesmente porque acabou o amor, é muito diferente de uma pessoa que precisa voltar com o namorado e porque ela traiu o namorado. Então são situações muito específicas que vão em elementos diferentes. No Espírito Santo, né, acho que o grande problema que a gente tem que encontrar aí na nossa vida de sacerdote, na nossa vida de líder de terreiro, é sempre conciliar a nossa vida particular com a nossa vida religiosa. É muito difícil você não deixar a sua vida particular interferir na sua vida religiosa, e isso é necessário. Né? A gente precisa entender que a vida religiosa ela tem que existir independente da vida particular do líder, do pai de santo, da mãe de santo, né, do babalorixá, da ialorixá, enfim. Então acho que o maior obstáculo é você saber que você precisa tocar o seu terreiro mesmo no dia que você não está bem. Que você precisa da compreensão de pessoas que nem sempre estão dispostas a te compreender e quando elas não tiverem, você tem que tocar ainda assim. Né? Então, são situações que eu acho que são as mais difíceis. Você conciliar a sua vida particular, né, a sua vida pessoal, com a sua vida religiosa. Jamais, de jeito nenhum. Tá? O kardecismo é uma religião, Umbanda é outra, uma não depende da outra, não existe isso. Inclusive, o kardecismo, na maioria dos casos, na maioria dos seus líderes em si, sempre colocam a Umbanda como algo não evoluído, como algo que precisa de evolução, e etc, etc, etc. Tá? O kardecismo já cometeu muito racismo religioso dentro da Umbanda. Né? Já existiu muito esse sincretismo da Umbanda com o kardecismo, isso não é necessário. Tá? A Umbanda existe independente das doutrinas do kardecismo. Os dogmas do kardecismo não cabem dentro da Umbanda. A gente precisa ter um pouco mais de seriedade quando a gente está falando sobre estudar a Umbanda. Tá? E quando a gente fala disso, a gente se remete à ideia de que o kardecismo é um estudo, a Umbanda é outro. Tá? A Umbanda ancestral, a Umbanda antes do primeiro Congresso Espírita de Umbanda, não tem nenhuma influência do kardecismo. Se você quer ser kardecista, siga os dogmas do kardecismo, karma e etc, etc. Mas isso não cabe dentro da Umbanda. Se você quer ser umbandista, comece pela Umbanda.